Quando a gente faz uma cerveja, a gente começa sempre pela receita da cerveja, que é o guia de como a gente vai executar aquilo que a gente tem em mente. Para fazer a receita, a gente recorre a um software de criação de receita. A gente tem dois que hoje dominam o mundo, o Beersmith. Ele é um pouquinho mais antigo, é um software muito bom, muito completo, e o Brewfather, que hoje está tomando o lugar do Beersmith como o principal software de criação de receitas. Só que, bom, também você tem a opção de pegar a receita já pronta de alguém, de um brew shop, de alguma cervejaria famosa que libera a receita, de alguma revista, de algum livro. Só que a receita, ela nos dá os passos para a gente chegar em um objetivo. Nesse objetivo tem parâmetros que são fáceis da gente mensurar, OG, FG, teor alcoólico, é muito fácil e tem parâmetros subjetivos. Aroma de lúpulo, aroma de malte, aroma de fermentação, sensação na boca, são parâmetros que a gente precisa usar as nossas características, o nosso treinamento sensorial para definir ele. Normalmente a gente pode divergir, duas pessoas podem divergir na interpretação. Mas basicamente é isso, a gente usa a receita para nos guiar a chegar num objetivo. Esse objetivo ele vai ter a parte objetiva e a parte mais subjetiva. E aí o que acontece? Quando a gente pega a receita, a gente vai tentar reproduzir ela, é muito comum que a gente não consiga reproduzir ela perfeitamente. Até eu mesmo, quando eu vou reproduzir minha cerveja, eu tenho dificuldade para fazer a mesma cerveja no mesmo equipamento. Se eu mesmo vou fazer minha cerveja em outro equipamento, vai ser muito difícil eu chegar, pelo menos da primeira vez, né, numa cerveja igual à cerveja do primeiro equipamento. Isso não é um problema só meu, cervejarias acontecem isso também. É muito comum que cervejarias, principalmente cervejarias maiores, façam a cerveja em diversas fábricas. E existe um período de adaptação para conseguir reproduzir a cerveja. Esse período ele pode levar até meses. Então, ter a receita em si não é uma garantia de que a gente vai conseguir chegar naquele resultado. Só que a gente tem condições e a gente tem recursos para conseguir melhorar isso e conseguir chegar no mais perto possível. E um dos primeiros recursos que a gente tem que utilizar é a configuração adequada do equipamento. Esse é o mais básico do mais básico, porque de nada adianta você pegar uma receita minha, eu pegar uma receita tua, a gente pegar uma receita de um livro, de uma cervejaria, e vai fazer a receita ali meio às cegas e vai sem configurar equipamento, a gente tem que é, re, reescalar, readaptar essa cerveja para o nosso equipamento em específico, e de nada adianta eu tentar executar uma receita literalmente. Eu pego, você me fala assim, minha receita é 5 kg de malte pale ale, um pacote de lúpulo SAS, todo adicionado na fervura e levedura S05. É provável que nem os parâmetros batam. E se nem os parâmetros objetivos baterem, OG, FG, teor alcoólico e BU, e aí a gente está muito, muito longe de chegar no objetivo de reproduzir aquela cerveja. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, que seria o mais básico possível, depois tem técnicas mais avançadas para tentar reproduzir mesmo, mas o primeiro passo, o mais básico de todos, é configurar o nosso equipamento num software para gerenciamento de receitas e, se for o caso, reescalar aquela receita para o nosso equipamento. Então, hoje a gente vai ter a aula de aprofundamento na configuração do equipamento. Então, deixa eu pegar aqui meu equipamento rapidinho. Nessa cerveja que a gente vai fazer, a gente vai utilizar a. Eu, pelo menos, vou utilizar o método com duas panelas, aquela panela 32. Minha panela ela é mais ou menos nesse formato, ela tem 32 centímetros de altura, 36 centímetros de diâmetro ou 18 centímetros de raio, né? Se a gente usar aquela formulazinha para calcular o volume de um cilindro, que é a altura vezes o raio ao quadrado vezes π, né? A gente chega que essa panela ela tem 32 litros. Você pode utilizar essa fórmula, calcular numa calculadora, calcular no Excel, ou você ainda pode utilizar uma calculadora aí online, tem um monte, né? πr ao quadrado h, coloquei aqui então raio 18 centímetros, altura 32, volume 32, e é uma boa panela porque eu com uma fita métrica consigo saber o volume, né? Porque cada centímetro de altura dá equivalente a 1 litro, né? Então,
Essa aqui é a nossa panelinha, ela tem uma torneirinha, panela que eu vou utilizar, e eu vou configurar ela agora dentro do software que eu estou utilizando, que é o Brewfather. O Brewfather é um bom software para vocês utilizarem também, porque ele é um software gratuito, ou ele tem a versão gratuita, e você pode utilizar até 5 receitas na versão gratuita. Então, estou aqui no Brewfather, abri o Brewfather, venho aqui em perfis, ó, perfis, quando eu clico em perfis, vai aparecer perfil de equipamento, de mostura, de fermentação. A gente quer configurar um novo equipamento. Tenho meus equipamentos aqui, tenho outros equipamentos que já vêm por padrão, então eu vou adicionar um perfil novo. Nesse perfil novo, vamos dar um nome bonito, sei lá, vou colocar aqui 2 panelas 20 litros. A panela, na verdade, ela tem 32, né? Mais 2 panelas 20 litros. Então aqui, quando a gente vai configurar o equipamento, a gente tem uma série de dados para colocar sobre o equipamento. Alguns são bastante importantes, como a eficiência, por exemplo, um dos parâmetros mais importantes. Alguns são mais importantes para cervejarias profissionais ou para quem usa equipamentos muito grandes. Mas o fato é que o que a gente vai fazer aqui hoje é colocar uma estimativa da configuração do equipamento. Porque esse equipamento, por exemplo, é a primeira vez que eu vou utilizar. Tem um monte de parâmetros que eu não sei como são. Eu não tenho ideia. Eu tenho só, quer dizer, eu tenho ideia, mas eu não tenho certeza como eles são. E muitos desses parâmetros ainda dependem do processo. Então, uma boa configuração de equipamento, ela se faz ao longo de algumas braçagens. Uma moto aqui. É, uma boa configuração de equipamento ela se faz ao longo de algumas braçagens. E isso é uma coisa ótima, porque nem configurando o equipamento aqui, a gente vai ver que a gente vai acertar. Vocês vão ver, eu tenho certeza que quando a gente for fazer a braçagem, vai ter algum desvio e médio, eu acho, vai ter algum desvio médio do que a gente está propondo aqui. Porque muita coisa a gente não sabe. E isso vai ser ótimo, porque durante a braçagem, então, a gente faz anotações, a gente sempre faz a braçagem de forma ativa, anotando tudo o que acontece. Então, com as informações que a gente vai pegar do dia da abraçagem, a gente vai voltar e reconfigurar o equipamento e na próxima abraçagem a gente vai ter mais precisão. E aí a gente pode fazer isso mais vezes, mais vezes e mais vezes, até que um dia a gente está ali com o equipamento bem configurado. Mas isso não vai acontecer em uma vez. Isso vai depender de muitas coisas, ainda mais que boa parte dos parâmetros dependem não só do equipamento, mas dependem até do processo. Então vamos lá. A gente vai configurar aqui nosso equipamento. Nosso equipamento 2 panelas. A maior parte dos softwares, né, o Beersmith e o Brewfather, eles colocam aqui como configuração do equipamento tempo de fervura. Para mim, tempo de fervura é um parâmetro de processo, mas tudo bem. Então, beleza, a gente vai. Isso pode ser alterado lá no processo, mas por padrão, então, a gente deixa nosso tempo de fervura para 60 minutos. A configuração aqui, ela se dá em torno não do tamanho da panela, não em torno do volume exatamente do fermentador, mas do quanto de cerveja que a gente quer colocar no fermentador. Quantidade final. A gente até pode configurar aqui pelo tamanho da panela, certo? Mas o melhor mesmo é configurar em torno do quanto de cerveja final que a gente quer. Então, o volume do fermentador, no caso aqui, eu quero fazer 21 litros de cerveja, certo? 21 litros de cerveja. 20, 21. Você pode configurar como você quiser. Vamos descendo olhando parâmetro por parâmetro. Desses 20 aqui, a gente vai ter que ter muito mais volume, não só de fermentador, mas muito mais volume de mosto. Por quê? A gente viu que tem um monte de perda. Tem perda no trube, tem perda na remoção dos grãos, tem evaporação da água. Então, tudo isso o software vai perguntar para a gente. Então, ele vai começar aqui, ó, evaporação. Calcular o volume de fervura. Bom, a gente quer fazer 20 litros, mas a gente sabe que a gente vai perder um pouco no trube, vai perder um pouco na fervura, vai perder um pouco nos grãos. Então ele vai descontar tudo isso para a gente saber quanto que a gente vai precisar de volume total. E o volume da fervura, ele calcula meio que de forma automática. Você vai ter que saber quanto que no teu sistema você consegue evaporar de líquido por hora. Então, isso é uma característica de cada sistema, a gente não tem como saber exatamente aqui, mas para uma panela de 20 litros é normal evaporar 2, 3 litros por hora. E aí depende muito. Eu estou ali nesse equipamento aqui, eu vou usar chama. Pode ser que se eu deixar a chama bem alta, vai evaporar 4, 5 litros por hora. Se eu deixar ela bem baixa, vai evaporar 1 litro por hora. Então eu tenho que também, como é, uma coisa para se atentar, né, um ponto para se atentar,
Se eu tenho um equipamento que não é uma resistência de potência fixa, eu tenho que chegar ali no meu ideal de qual que é a intensidade de chama para chegar naquilo que eu projetei. Então, beleza, 3 litros por hora. Vamos deixar aqui por padrão 3 litros por hora. E aí, ele vai calcular o volume pré-fervura. Como assim? Então, vamos supor, a gente perde 10 litros por hora. A gente perde 10 litros por hora, a gente perde 100 litros por hora. Ele vai colocar aqui qual que é o volume pré-fervura, certo? Ele vai considerar todo isso perdido, mais as outras perdas que estão aqui embaixo, para calcular o quanto de líquido tem pré-fervura. Vamos deixar aqui por padrão 3. 3, ó, ele deu aqui para a gente quase 25 litros, 3 vai ser perdido na fervura, 1 vai ser perdido no trube. E aqui, mais uma vez, é uma estimativa. Uma estimativa boa, tá? Uma boa, razoável. O que é essa perda no trube? Então, a gente tem uma perda de água durante a fervura e a gente tem uma perda ali na panela de fervura, que é a quantidade de líquido que fica ou em espaço morto ou retido ali junto com a quantidade de lúpulo e de proteína que a gente não consegue passar. A gente viu, né, quando eu mostrei ali no Whirlpool, como é diferente o que uma cervejaria profissional consegue remover de líquido ali, quanto o que eu consigo remover de líquido. Eu até consigo fazer um Whirlpool bonito, faz um montinho ali, mas no meu caso, né, com um trocador de calor interno atrapalha muito fazer o Whirlpool, mas ainda consigo remover bem, mas ainda perco 2 litros até aqui no trube. Então, isso é um parâmetro que vai depender de cada processo e como o cervejeiro conduz o processo. Vou deixar aqui uma perda de 1 litro no trube, então ele calculou que eu preciso de mais ou menos quase 25 litros de água. Aqui tem alguns parâmetros que não sei se vai ser muito útil para a gente configurar. Espaço morto na panela de mostura é algo mais para equipamentos muito grandes, então você tem um equipamento ali que vai ficar água nas tubulações, essa água ela vai passar da panela de mostura para a panela de fervura, mas ela não vai estar na panela de mostura. Então faz muito sentido para cervejaria e para quem tem equipamento grande estático. Então aqui no meu caso, nada. Então não tem um espaço morto, isso é um espaço morto recuperável. E aqui tem um espaço morto não recuperável. O espaço morto não recuperável, vamos supor que minha torneirinha ela tivesse aqui e eu não conseguisse inclinar meu equipamento. Tudo aqui para baixo ia ser um espaço morto não recuperável, eu ia perder tudo isso aqui. É fácil calcular isso. Até na minha, na verdade, aqui, com a torneirinha aqui embaixo, mais ou menos, a gente tem um espaço morto, certo? A gente tem esse espaço morto, só que eu consigo inclinar a panela. Não deu certo o meu efeito aqui, ó. Eu consigo inclinar a panela, então, se tiver o espaço morto ali, meu espaço morto, na verdade, ele vai ser bem pequeno. Meu espaço morto vai ser isso aqui. Então é pouca coisa. No meu caso, então, o espaço morto ele é pouca coisa. Mas mesmo assim, eu acredito que eu tenho 0,5 litro, pelo menos, de espaço morto. Então, vamos colocar aqui uns 600 ml de espaço morto. Puta que pariu, perdi a configuração do equipamento. Vai ter que configurar de novo, não tinha salvo. Vamos lá, bem rapidinho, configuro de novo. 2 panelas. Volume 20, cálculo aqui. Ah, não tinha configurado quase nada. Deixa eu salvar aqui o perfil. E aí, tá aqui, vamos continuando. Então a perda aqui eu tinha falado mais ou menos uns 600 ml, porque eu consigo inclinar a panela. Mas vai depender de panela para panela, equipamento para equipamento. Tem equipamento maior, aqui é 20 litros, né? Mas está fazendo com equipamento de 100 litros, você não vai conseguir inclinar a panela. Então, tem que levar aqui em... Opa, aqui a perda no trube, né? A perda no trube é até maior que 1. Aqui, espaço morto na panela de mostura. Aqui tem algumas coisas opcionais também, né? Aqui a gente não vai utilizar, espaço morto na panela de lavagem é a mesma coisa. Água no fermentador é algo bem mais avançado, ainda mais para cervejarias profissionais, quando você faz mosturações bem concentradas e você dilui elas no fermentador. A gente não vai utilizar isso aqui. Perda no fermentador é ótimo, é uma coisa que a gente deve configurar, inclusive. Quando a gente está ali no fermentador, a gente não vai conseguir passar toda a cerveja do fermentador para a garrafa. Então aqui ó, um parâmetro utilizado para estimar o volume de engarrafamento. Então ó, eu perco pelo menos 2 litros. Então olha aqui, ó, volume de invase 18. Até por isso eu tinha deixado aqui uma quantidade maior. Então ó,
a gente quer fermentar 22 litros para o volume de invase ser 20 litros, porque a gente vai perder ali no fermentador. Como que a gente perde no fermentador? Um pouquinho nas análises ali que a gente faz no meio, faz análise da densidade, né? Aí vai ter as purgas da lama ali no meio do caminho, se for um fermentador cilindrocônico, vai ter a lama compactada embaixo, se for um balde fermentador. Então a gente vai ter perda no fermentador. Como que a gente sabe isso? Indo lá e estimando. Aqui, ó, se vocês têm um equipamento vão produzir um equipamento de 20 litros, pode levar mais ou menos isso em conta. Vai ser mais ou menos assim. Tudo bem? E aí agora vem um parâmetro muito, muito complexo, que é o da eficiência. Quanto que a gente consegue remover de açúcar, quanto que a gente consegue passar de açúcar do malte pro líquido. E aí esse parâmetro ele depende tanto de variáveis de processo quanto do tipo de equipamento, tanto quanto das técnicas que você utiliza. Então, por exemplo, moagem influencia na eficiência. Uma moagem muito grossa, ela vai fazer cair a eficiência. Então, depende muito da moagem. Se sua moagem for padrão, beleza, ótimo. Ela vai depender do processo. Se você faz lavagem, não faz lavagem, ou o tipo de lavagem, faz back asperge ou fly asperge, vai mudar a eficiência do equipamento. Normalmente, se você não faz lavagem, você vai ter eficiência menor. Quantidade de grãos. Se você faz um equipamento single vessel sem lavagem, quanto mais grãos, menor vai ser a eficiência. Quanto menos grãos tiver, mais água tiver, o grão conseguir ali se mexer fácil, e isso vale também não só para o single vessel, vale para 2, 3 panelas, você vai mudar a tua eficiência. Então, não tem como eu falar qual que é a eficiência adequada. Mesmo para equipamentos automatizados, que tudo está certinho, essa eficiência ela muda dependendo ali tanto da moagem do grão, se a moagem está melhor, se está pior, quanto da quantidade de grãos que eu coloco lá dentro. Então, a gente vai colocar aqui uma estimativa. E eu vou falar uma segunda estimativa, que para configurar isso certo, vai precisar de umas 3 ou 4 braçagens para chegar no perfeitinho ali do que o que é para o seu equipamento. Então, a gente pode colocar a eficiência geral aqui ou a eficiência da mostura. A eficiência da mostura, depois o próprio equipamento estima o resto. A eficiência da mostura é a eficiência até chegar antes da fervura. É o mais importante. O resto está mais associado às perdas ali, é uma coisa mais fácil de calcular. Até aqui é um pouco mais subjetivo. Então, quanto de açúcar que conseguiu extrair até a fervura? A gente pode colocar como um parâmetro ali 75%. 75% é uma boa estimativa inicial, certo? Então, a gente calculou aqui a eficiência da mostura, ele estimou a eficiência do equipamento. A gente pode estimar uma ou outra, certo? Tanto da mostura como do equipamento. Então, vamos deixar aqui por padrão 75%, e aí a gente vai tentar fazer a nossa cerveja. Na verdade, eu vou fazer aqui, ó. É muito padrão a gente começar com 70% de estimativa. Então, eu vou estimar que a nossa eficiência geral é 70%. Isso quer dizer o quê? Do todo o açúcar potencial que tem no malte, a gente consegue aproveitar na cerveja final, lá no fermentador, 70%, certo? Então, o malte ele tem mais ou menos 80% de açúcar, a gente consegue aproveitar 70% desses 80%. Vai mudar em função de equipamento, de processo e de técnicas utilizadas. Então, beleza. Depois a gente vai corrigir isso aqui, depois que a gente fizer na abraçagem. Isso aqui provavelmente é o que vai mais dar erro, e eu até estou torcendo que dê algum erro ali de 5% de eficiência, e torcendo que dê para mais, estou colocando aqui 70%, né? Eu estimo que a gente vai conseguir pelo menos os 80% de eficiência. Mas vamos colocar aqui 70% e depois é legal que aí a gente corrige durante a abraçagem caso isso aconteça. Tudo bem? Agora a gente vem para alguns parâmetros mais avançados. Fator de utilização de lúpulo e de aroma a gente não vai alterar, vai deixar isso por padrão. Cálculo do lúpulo de aroma, isso aqui é bastante importante. Cálculo da utilização do lúpulo de Whirlpool. Whirlpool, adições depois que a gente desliga a chama, elas não são consideradas ou não eram consideradas como adições de amargor antigamente, mas são adições que dão amargor. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai fazer a 80 graus Celsius, por exemplo, a adição de Whirlpool, caso tivesse, né,
a gente faria essa utilização a 80 graus Celsius. Vai ter na receita uma adiçãozinha de Whirlpool ali. E como essa temperatura é menor que 100, então ele vai utilizar 80 graus Celsius como base para fazer o cálculo do amargor das adições depois que a chama está desligada. E vamos dizer aqui que a gente usa 10 minutos, certo? Isso aqui é tudo parâmetro de processo, não precisava estar aqui em equipamento. Aqui um parâmetro bem avançado, ajuste da altitude. Em cada lugar, dependendo da sua altitude, a água ela ferve em temperatura diferente. Eu acho que a minha cidade aqui ela está a 400 metros, não, ela está mais. 500 metros. Não. 600? Será que está tudo isso? Ah, eu sei que a água aqui ela ferve a 97 e pouco. Vamos deixar aqui então 650 metros. Estranho, achei que minha cidade era mais menor altitude. Mas a minha água ferve em 97 e pouco. Outra coisa que não é relevante assim, é padrão, né, que é a contração por resfriamento, é que assim, a gente fala aqui de volumes, né? Fala volume da fervura, 26 litros. Só que a água a 20 graus, ela é diferente da água a 100 graus. Então aqui a gente deixa por padrão a contração, que o próprio software ele vai fazer essas conversões e a gente não vai precisar se preocupar com isso. Deixa isso aqui como padrão, 4%, certo? Aqui um parâmetro importante, dois parâmetros importantes. Taxa de absorção dos grãos. Lembra que a gente falou que os grãos eles absorvem de 8 a 9, de 800 a 900 gramas de água por quilograma de malte? Então a gente pode colocar isso aqui. Vai depender do tipo de malte da moagem, então ele deixa aqui por 0,8 essa absorção do malte. Então quer dizer, se a gente colocar 10 kg de malte, esse malte, quando a gente remover, ele vai levar 8 litros de água fora. Então, a gente pode deixar aqui o padrão, isso aqui não vai mudar muito. E a relação água-malte, a relação água-grão. Aqui a gente está usando 2,7, o padrão está 2,7. Mas a gente viu ali, né, no 3,2, 3,25, como a gente definiu nas nossas aulas como uma relação padrão. Então vamos usar a relação de água-malte que a gente definiu na água, na aula. Aí ele vem aqui, ó, método do cálculo da água de mostura. Beleza, vamos fazer assim, deixar o padrão. O padrão que ele considera é o fly asperge. Então você coloca e desce, coloca e desce. E ele coloca aqui outras formas. Lavagem em lote, que seria o batch asperge, sem lavagem, sem considerar a expansão da fervura ou personalizado. Nesse em específico a gente vai utilizar padrão. Na próxima cerveja que a gente fizer, vamos utilizar o padrão então é o fly asperge. No próximo vamos fazer uma cerveja sem lavagem. Daí a gente vem e reconfigura o equipamento para fazer sem lavagem. Aqui fala lembrete da água de lavagem, porque esse software aqui ele te ajuda a controlar a abraçagem. Se você pode dar o play nele quando você começar a abraçagem, ele vai te lembrar de um monte de coisas. A gente não vai utilizar ele para acompanhar, pelo menos não nessa cerveja. E é bastante coisa, né? Vai bastante coisa para calcular, a gente tem que fazer isso diversas vezes. E agora, alguns parâmetros aqui que são totalmente opcionais, que a gente não vai configurar agora. São parâmetros mais avançados, como o limite de transbordamento, de fervura e de mostura, né? Mas, por fim, a última coisa que a gente tem que colocar, as duas últimas coisas que a gente vai configurar, que vai ajudar bastante a gente, é calcular a temperatura inicial da água. Lembra que a gente falou que os grãos eles abaixam a temperatura da água? Então vamos supor que nossa rampa ela é 66 graus e a gente vai lá e coloca 5 kg de malte a 20 graus. Ele vai abaixar essa temperatura e vai sair da rampa que a gente quer. Então a gente vai colocar aqui para ele calcular. Então ele vai falar que se a gente for colocar a água a 66 graus e vai colocar 5 kg de malte, ele vai falar para a gente não colocar água a 66 graus, mas colocar água a 70, por exemplo. Aí quando colocar o malte, ela vai cair para a temperatura certa. Então deixa essa caixa checada. E a temperatura da água de lavagem. Nessa primeira cerveja a gente vai fazer a temperatura da água de lavagem a 75 graus Celsius. Beleza? Então, salvo aqui, equipamento configurado, e a gente vai poder então agora com esse equipamento bem configuradinho fazer a nossa receita e depois ajustar esse equipamento aqui e deixar mais preciso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula que a gente vai fazer a receita.